Olá, meus amores, vamos lá para a nossa aula de geografia. Abram aí capítulo 9, tá bom? Nós vamos fazer uma revisãozinha, igual nós fizemos na nossa aula de história, porque nós já finalizamos ali o nosso capítulo, a Pro finalizou com vocês na aula Via Azul, né? Vocês fizeram, a gente até fez ali a tabelinha, a Pro vai corrigir com vocês. Porque eu fiz algumas com vocês da tabela da página 126, porém, nós não corrigimos todas. A Pro deixou vocês fazendo e nós não corrigimos. Então, antes da Pro fazer uma revisãozinha com vocês, um apanhado geral do conteúdo, a Pro vai corrigir com vocês, tá bom? A número 11, que nós aprendemos ali na aula Zoom, a questão das coordenadas geográficas, como achar ali endereços específicos no mapa, né? No planisfério. E vocês fizeram, foi bem tranquilo, né? Tenho certeza, porque a Pro fez alguns com vocês. E agora nós vamos corrigir, tá? Então abram lá na página 126, tá bom? E nós vamos fazer a correção. Observe neste mapa mundi os locais identificados por letras e indique na tabela o endereço da latitude e longitude de cada um deles. Determine com um X a localização deles em relação aos pontos cardeais, norte ou sul para o Equador e leste ou oeste para o meridiano de Greenwich. Então, assim, pessoal, a Pro vai fazer a correção com vocês. Não vou me aprofundar muito em paralelos, meridianos e tudo mais, porque na hora da revisão a Pro vai repassar isso com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, nós tínhamos aí vários pontos, desde o ponto A até o ponto H. E você teria que colocar o número da latitude, né? Que ela é expressa em graus, certo? Colocar se essa latitude era norte ou se era sul, tá? Em qual hemisfério que ela estava. E também tinha o número da longitude, também em graus. E você teria que colocar se essa longitude era leste ou se ela era oeste, dependendo do hemisfério, tá bom? Que é separado ali pelo meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. E já no paralelo é separado pelo paralelo principal, que é a linha do Equador, separando no hemisfério norte e sul, tá bom? Vocês já sabem disso, mas nós vamos revisar também, tá? Muito bem. Vou começar ali desde a letra A. A Pro sabe que já fiz alguns com vocês, mas eu vou corrigir a tabela como um todo. Passem certinho aí, tá? Para você saber que na hora de estudar, você está estudando algo correto, seguro, porque você corrigiu junto com a Pro. Letra A, qual que é o número da latitude do ponto A, aliás, ponto A, qual que é o número da latitude dele? Isso, 45 graus. Norte ou sul? Norte. E o número da longitude do ponto A? 75 graus. Leste ou oeste? Oeste, muito bem. Ponto B, número da latitude dele é 60 graus. A norte, muito bem, latitude 60 graus norte. E a longitude do ponto B? Isso, longitude 45 graus no hemisfério leste, muito bem. Então, ela é longitude 45 graus leste, tá bom? Vamos lá no ponto C, atenção com a Pro. Qual que é o número da latitude dele? Isso, 45 graus norte, isso mesmo. E o número da longitude? 105 graus leste. Muito bem. Ponto D, junto com a Pro. Número da latitude? 15 graus. 15 graus o quê? Norte. Isso mesmo. E o número da longitude do ponto D? Ah, muito bem, 0 grau. Por quê? Porque ele está bem ali no meridiano de Greenwich. Então, ele está no ponto 0, tá bom? Que o meridiano de Greenwich, que é a referência ali dos meridianos que separam leste e oeste, o meridiano de Greenwich é 0 grau. Então, se ele está em cima do meridiano, ele é 0 grau. Pro, mas ele é leste ou oeste? Não dá para saber, porque ele está exatamente no meio, tá bom? Então, não marca nenhum deles aí, tá bom? Muito bem, letra E. Qual é o número da latitude do ponto E, aliás? Qual que é o número da latitude dele? Isso, 75 graus sul. Muito bem, 75 graus no hemisfério sul. E o número da longitude?
Isso, 90 graus oeste. Muito bem. Letra F. Número da latitude, 60 graus norte. Muito bem. E o número da longitude do ponto F? 105 graus leste. Isso, vão colocando certinho aí, não se esqueçam. E se errou, apaga e coloque o correto e coloque certinho para mostrar que você fez a correção. O ponto G, olha lá, parecido com o ponto D, olha lá. O G ali, ele está bem em cima do quê? Da linha do Equador, do paralelo principal. Se ele está bem em cima da linha do Equador, ele vai ser o quê? 0 grau, tá bom? Dá para saber se ele está no norte ou no sul? Não, ele está exatamente no meio, no centro, então não dá para saber, tá? Então a gente não coloca nenhuma aí. E ali, qual que é o número da longitude desse ponto? Isso, 15 graus leste. Muito bem, parabéns. Ponto H, qual que é o número da latitude? Isso, 15 graus sul. E o número da longitude do ponto H? 135 graus leste. Pessoal, não dá para esquecer, tá bom? Que paralelo é uma coisa, meridiano é outra. E que paralelo vem de latitude e que longitude é vista pelo meridiano, tá bom? Sempre lembrem-se de que o paralelo a referência dele é a linha do Equador e o meridiano, a referência do meridiano é a linha de Greenwich, tá bom? O meridiano de Greenwich é o principal. E aí a gente vai conversar mais sobre isso na hora da revisão, tá bom? Olha lá, número 12. Com o mapa mundi em mão, selecione alguns locais de seu interesse e verifique no cruzamento entre o paralelo e o meridiano a localização desses espaços com base nas respectivas coordenadas geográficas. Divirta-se exercitando e ampliando seus conhecimentos relacionados à latitude e à longitude dos lugares. Isso daí é vocês que vão fazer, tá bom? Olhem lá se vocês tiverem um mapa, temos mapas aí no livro, tá bom? Olhem, tente achar os pontos para você localizar, coloque alguns pontos, isso aí é um exercício que você pode fazer para treinar, tá bom? Essa questão das coordenadas geográficas, tá? Fica aí da forma como vocês quiserem fazer, tá bom? Muito bem, agora nós vamos fazer a nossa revisão. Vamos lá para a página 114, tá bom? Para entender a Terra é o nome do capítulo, para a gente entender o planeta que nós vivemos. Pessoal, lembrando que a prova vai fazer uma revisão, não vou ler nada, vou acompanhar aqui falando para vocês essas coisas mais importantes. Não precisa ficar olhando para a apostila se você não quiser, tá? O importante é ouvir o que a Pro tem a dizer, certo? Vamos lá. Então, a primeira viagem ao redor do mundo. Na antiguidade, as pessoas pensavam que a Terra era o centro e que o Sol, né, o astro e os outros astros, outros planetas, giravam em torno dela, certo? Depois de séculos, essa ideia foi o quê? Por séculos ela permaneceu, mas depois de séculos a gente percebe que não. A gente descobriu que o nosso sistema é o sistema solar e é o Sol que é o astro que fica no centro e nós que giramos ao redor dele, tá bom? Mas durante séculos essa ideia foi, as pessoas acreditavam nela, tá? De que a Terra ficava no centro e os astros giravam em torno dela, tá bom? E outra coisa, muitas pessoas acreditavam que a Terra ela era redonda sim, mas ela era plana, tá bom? E aí quando chegasse ali na beira dela, as pessoas cairiam, tá bom? As navegações cairiam porque chegaram no último ali, tá bom? Da Terra. Porém, na beirada, como se ela fosse plana, né? Assim, ó, achatada, né? Que quando chegasse ali no finalzinho dela, cairia, certo? Mesmo com esse medo que as pessoas tinham, porque achavam que a Terra era redonda e plana, apesar desse medo, eles, mesmo assim, foram corajosos e realizaram a primeira viagem oceânica com o objetivo de fazer o contorno da Terra, tá bom? E isso aconteceu no século ali 16. Então, em 1519, a Espanha
organizou uma expedição que no começo ali foram 234 marinheiros, tá bom? Dentro de 5 embarcações, e a pessoa que comandou essas expedições foi Fernão de Magalhães, tá bom? Porém, ele morreu ali durante o combate nas Filipinas, e quem continuou ali foi Sebastião Elcano, que deu continuidade na viagem, tá bom? Porque Fernão de Magalhães havia morrido num combate ali, tá bom? 3 anos depois eles voltaram, só que só retornaram 18 sobreviventes numa embarcação só, tá? Para vocês verem como que foi, assim, complicado. E essa foi uma das principais viagens que foram realizadas, tá? E ela resultou em descobertas muito importantes, porque até então as pessoas não sabiam, não conheciam outros continentes, eles não sabiam como que era o formato nem nada, porque não tinham ido, e essas viagens proporcionaram esse conhecimento que eles tinham, tá bom? E eles puderam fazer os mapas de acordo com essas descobertas, essas expedições que eles faziam, porque eles visualizavam, tá bom? De perto ali, e aí poderiam criar os mapas. Antes disso não dava para ter mapa. Por quê? Porque eles não conheciam os territórios, tá bom? Só conhecendo os territórios que eles puderam criar os mapas. E nessa mesma época, os navegadores portugueses chegaram ao Brasil, tá? Pessoal, daí na página 115 nós temos um mapa aí mostrando como é que foi a viagem de Fernão de Magalhães, que foi finalizada ali com Sebastião Elcano por conta da sua morte, certo? Então eles passaram ali pelos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Para eles fazerem essas viagens, eles não tinham mapa mundi. Por quê? Porque ainda ninguém tinha visto, ninguém tinha descoberto. Depois dessas viagens, que foram muito importantes, essas viagens que deram embasamento, que deram conhecimento para eles, base para que eles confeccionassem os mapas, porque agora eles conheciam os territórios, tá? Eles viajaram por vários continentes, tá bom? E voltaram depois para a Europa, que foi de onde eles saíram, tá bom? Então isso aí foi essa expedição muito importante, a primeira viagem oceânica que eles fizeram, tá? Mas além dessa viagem oceânica que foi extremamente importante, que deu início ali para a criação de muitos mapas, nós tivemos também uma viagem além da Terra. Ali na página 116 está falando um pouquinho sobre essa viagem de Yuri Gagarin. Por que aconteceu essa viagem, tá? Embora essas expedições no mar tenham sido de suma importância para a criação desses mapas, o ser humano queria conhecer muito mais acerca do seu planeta, tá? Mas ali em 1960, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a URSS, eles viviam em constante disputa por produção de armamentos, tá bom? Que fossem mais potentes, capazes de alcançar distâncias maiores, se os dois países entrassem em guerra, porque eram duas potências ali da época, tá bom? E eles entendiam que para que isso fosse possível, eles deveriam conhecer da melhor forma o território inimigo, o território um do outro. Então, com essa vontade em mente, a URSS, ela largou na frente nessa corrida, e eles conseguiram fazer uma viagem além da Terra, tá? Então, em 12 de abril de 1961, pela primeira vez um ser humano pôde ver a Terra em órbita. O que é isso? A partir do espaço, tá bom? Então, esse cosmonauta, que era o Yuri Gagarin, ele foi escolhido para fazer essa missão, tá bom? Essa missão, assim, que nunca tinha acontecido, ninguém tinha visto a Terra a partir do espaço, tá bom? E aí ele foi nessa nave espacial, que era a Vostok I, e ele circundou a Terra. O que é isso? Ele passou ao redor da Terra, ele deu a volta ali, tá bom? E ele fez essa viagem em 108 minutos, diferente das embarcações que duraram ali 3 anos, né? E a velocidade era de 315 quilômetros, aliás, uma altura de 315 quilômetros e uma velocidade aproximada de 28 mil quilômetros por hora, tá? E aí ele constatou que a Terra era redonda, tá bom? Não era plana, não era redonda e plana, ela era redonda, formato esférico, tá bom?
e ele disse que a Terra é o quê? Azul. Por que ele disse isso? Porque a Terra tem muitos oceanos, né? Então a maior parte dela é azul mesmo por conta da água. Muito bem, pessoal. Então nós vimos as diferenças da viagem de Yuri Gagarin com a viagem com as expedições de Fernão de Magalhães, certo? Por quê? Porque uma foi no oceano, né, nos mares, outra foi no espaço. A viagem teve diferença de tempo, uma durou 3 anos, a outra durou ali 108 minutos. As visões que eles tiveram foi diferente, porque Fernão de Magalhães, né, em sua expedição, e Sebastião Elcano que assumiu depois, eles tiveram uma visão frontal apenas, aquilo que estava na frente deles eles conseguiam ver, certo? Que estava ao alcance da visão deles. Agora Yuri Gagarin conseguiu ver o quê? Conseguiu ter uma visão ali oblíqua, né, que é mais ali na diagonal, e vertical, né, de cima para baixo. Ele conseguiu ver a Terra, certo? E aí a gente pode constatar que Yuri Gagarin tem uma visão melhor da Terra do que Fernão de Magalhães, certo? E nós vimos também a questão da esfera terrestre no papel plano, que é a criação do planisfério. O nome já fala planisfério, é a esfera no papel plano, certo? Que foi esse cartógrafo alemão, Martin Behrheim, que fez ali entre 1940 e 1942. Ele ficou conhecido como globo terrestre. Então ele fez o globo e a partir do globo eles criaram ali o planisfério, certo? Que é o que? Nada mais do que a representação da esfera no papel plano, tá bom? E aí nós percebemos que para transformar essa esfera, tudo que está no globo terrestre e passar para o papel plano, não dava para fazer isso sem que houvesse algumas deformações. Então ali na página 119 mostra bem isso. Vocês viram ali, mostrou para vocês na apostila que tinha a questão da laranja usada como exemplo, certo? Se você quer pegar a laranja, que é uma esfera, e deixar ela plana, é preciso fazer o quê? Alguns cortes, né? Ou seja, deformações acontecem. Então, falando ali do continente, dos continentes, falando ali do globo, da Terra no geral, quando essa Terra esférica, é transformada no papel plano, as deformações acontecem para que esse planisfério seja possível. E aí vocês viram, né, que era para vocês pegarem ali da página, se eu não me engano, 241, vocês iam pegar o globo ali e fazer, né, como está na página 119, né, aqui, ó, vocês iam fazer isso daqui, é para eu pedir para vocês recortarem. A gente até conversou um pouquinho na aula Zoom sobre isso, e a gente viu que ali mais próximo das regiões dos polos, as deformações são maiores. A gente vê ali nos cortes, né, olha aí no livro de vocês, dá para ver aqui, ó, olha aí, aqui são o quê? Aqui são os polos, ó, aqui em cima, aqui embaixo são os polos. Olha só como aqui as deformações são maiores. No centro, né, que nós temos a linha do Equador que passa, no centro as deformações são menores, mas ainda existem. Então, quando eles fizeram esses cortes, ó, eles precisaram preencher nesses vãos. Por isso que os continentes ficaram o quê? Maiores, foram ampliados quando passou do papel da esfera para o papel plano. Por conta desses cortes eles preencheram e aí os continentes ficaram maiores, tudo mais. Então, para que a Terra passe do papel da esfera para o papel plano, ela precisa sofrer deformações, tá bom? Só que as deformações são maiores quando elas vão chegando mais perto dos polos e são menores no centro. Tá bom? Então a gente entendeu isso. Nós falamos também ali que para que fosse colocada a esfera ali no papel plano, eles precisaram fazer uma projeção. O que era projeção? Era uma representação plana do mundo, tá bom? E nessa representação plana, né, que é pegar do esfero e passar para o plano, essa representação plana, ela tinha algumas linhas horizontais e verticais, tá bom? E aí a gente já falou dessas deformações que acontecem próximas do polo e que no centro ali na linha do Equador é menor, e que a representação mais fiel da Terra é o globo, tá bom? Porque também é uma esfera e tudo mais, tem um formato esférico. Muito bem.
nós já conversamos ali, né? Que nós falamos da linha do Equador, que o Brasil sofre menos alterações porque ele está próximo ali da linha do Equador, né? Então as deformações são quase que imperceptíveis, acontecem, mas são menores, né? Nós vimos ali o planisfério de Cantilo, que tinha algumas diferenças com o planisfério atual, né? Porque ainda não tinham acontecido algumas navegações, eles não tinham visto ainda algumas coisas, então eles não sabiam, não tinham descoberto alguns continentes, por isso que não tinham o desenho de alguns, né? Nós conversamos sobre isso, vocês escreveram aí, muito bem. Aí nós chegamos ali nas coordenadas geográficas. O que são essas coordenadas geográficas? É o que tem ali no papel plano, que nós encontramos aquelas linhas horizontais e verticais. E esse conjunto de linhas são chamadas de coordenadas geográficas. E para que são essas coordenadas geográficas? Para nós encontrarmos alguns pontos específicos na Terra, endereços que a gente quer encontrar, a gente faz isso através das coordenadas geográficas, que são essas linhas, lembra? E no encontro das linhas, nós temos aqui os pontos que a gente consegue encontrar onde estão, certo? Que são medidos em graus. Muito bem, aí nós temos aí a linha do Equador e as demais linhas paralelas. Os mapas, eles são divididos ali em duas metades no sentido horizontal. Como que é dividido, Pro? Nós temos a linha do Equador, que é o paralelo principal, e essa linha do Equador, ele divide a Terra. Ela divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, em cima e embaixo, tá? Vocês já sabem isso. A linha do Equador faz isso. E ela é a principal linha paralela, tá bom? E aí nós chamamos o hemisfério norte como hemisfério das terras. Por quê? Porque 80% das terras no hemisfério norte são emersas, são fora da água, tá? E o hemisfério sul, como ele tem mais quantidades oceânicas, ele não é conhecido como hemisfério das terras, como hemisfério norte, tá bom? Além da linha do Equador, que é a principal linha paralela, nós temos 90 linhas paralelas que partem do Equador para o hemisfério norte e 90 linhas paralelas que partem da linha do Equador para o hemisfério sul. Tá bom? Então, no total são 180 linhas, tá? Indo do 0 grau, que é a linha do Equador, para 90 no hemisfério norte, e indo do 0 grau da linha do Equador para 90 no hemisfério sul, tá bom? Isso aí vocês já sabem, a Pro já explicou, tem as imagens aí bem bonitinhas, falando que além do paralelo principal, que é o Equador, nós temos outros paralelos que tem nome, que é o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico e Círculo Polar Ártico, tá bom? E nós temos ali essa separação de norte e sul, que é feita pelo principal paralelo, que é a linha do Equador. Então não se esqueça, paralelo, linha do Equador, fica na horizontal, tá bom? E aí nós falamos também um pouquinho sobre os meridianos. E assim como a linha do Equador é referência para os paralelos, a linha ali, o meridiano de Greenwich, é o meridiano principal, é o meridiano referência para os outros, tá bom? E os meridianos ficam ali na vertical, tá? Eles ficam meio tortinhos, mas é na vertical, tá bom? A principal deles é o meridiano de Greenwich, como nós já vemos, e ele separa ali, esse meridiano, ele separa a Terra em leste, oeste, que é o ocidente, e o oriente, tá bom? Isso daí vocês já sabem também. E diferente da linha do Equador ali dos paralelos, que são 90 no hemisfério norte e 90 no hemisfério sul, os meridianos são 180 para o leste, certo? Que no caso é o ocidente, o oriente, e o oeste, que é o ocidente, certo? Então é oeste e leste. Às vezes a gente se confunde, a cabeça para falar uma coisa, mas a gente tem que entender. Oeste, tá bom? E leste, certo? Que é ocidente e oriente, tá bom? O Brasil fica no lado ocidental. Mas se tiver dúvida, você lembra assim, ó. O Brasil, ele fica no ocidente. Então, o Brasil, se ele é ocidente, ele fica no oeste, tá bom? Aí, se você lembrar do seu país, você vai conseguir lembrar dos outros, da outra parte, tá bom? Às vezes confunde a cabeça, até a Pro fala diferente, mas lembrem disso. O Brasil fica no ocidente, o ocidente é no oeste,
tá bom? Então, para vocês lembrarem do lado, então é oeste e leste, tá? Muito bem. E nós temos 180 meridianos do meridiano de Greenwich, que é o principal, para o oeste. Lembra ali, Brasil, oeste, ocidente, tá? Fica 180 dessas linhas. E do meridiano de Greenwich para leste ficam mais 180, tá bom? Linhas, né? Os meridianos, tá? E partindo ali do meridiano que é 0 grau, tá bom? Muito bem. Essas linhas, tanto as horizontais quanto as verticais e as horizontais, elas se encontram, elas se cruzam. E nesse encontro, o ponto ali, ele é um endereço, tá bom? Que é um lugar específico na Terra. E aí, pra gente encontrar isso, a gente chama de latitude e longitude, tá bom? O termo latitude, ele se refere à posição dos paralelos em relação ao seu paralelo principal, que é a linha do Equador. Então, latitude eu vejo paralelo, tá bom? E geralmente fica no finalzinho ali do mapa ali, ó, no comecinho ou no finalzinho, eu consigo ver os graus, tá bom? Do ladinho ali, falando do paralelo, tá? Que é medido em graus, tá bom? E aí é a minha latitude. Latitude tem a ver com paralelo. E longitude tem a ver com meridiano, tá bom? Vertical, tá? Então a longitude é sempre no meridiano. A Pro já conversou sobre isso com vocês, até mostrou na aula Zoom, mostrou na lousa para vocês, tudo direitinho. Fiz o desenho, super artística, né? Maravilhoso meus desenhos. Para vocês conseguirem entender bem, não dá para vocês confundirem paralelo, latitude, com meridiano, longitude, tá bom? Não dá para vocês confundirem. O meridiano geralmente fica lá em cima, lá no mapa, em graus, tá bom? E os paralelos ficam do ladinho, em graus também, para vocês verem. E aí, quando eu quero descobrir um ponto, eu vou fazer aquilo que vocês fizeram ali na página 126. Eu vou olhar, olha, qual que é a latitude dele? Eu olho para o paralelo. A latitude dele em graus, que é o paralelo ali, né? Tá 45. E a 45, mas está em qual hemisfério? Norte ou sul? Porque se é paralelo, a gente divide em norte e sul. Ele está 45 graus norte. Então tá. 45 graus norte, então sei que o ponto está em cima e o paralelo ali tá mais ou menos no meio do hemisfério norte. Aí eu quero ver também a longitude, para eu saber agora se ele está no oeste, se ele está no leste, né? Então eu tenho que saber qual que é a longitude e o lugar certinho. A longitude dele é 75, então vai estar mais ou menos aqui. Então eu sei que ele está no norte, certo? Porque minha latitude me disse isso e meu paralelo diz que ele está 45 graus. E a minha longitude, que é o meridiano, disse que ele está nos 75 graus e falou que ele está oeste, desse lado, certo? Então pronto, achei meu ponto A, tá bom? E aí eu vou descobrir vários endereços fazendo isso, tá bom? Vendo a latitude, que é latitude, lembra de paralelo, tá bom? E a longitude, meridiano, que é tudo medido em graus, certo? E vai me falar em qual hemisfério está, se é norte e sul ou se é oeste, leste, tá bom? Tudo certo, meus amores? Então é isso, tá bom? Tudo muito tranquilo, tá? Na próxima aula nós vamos continuar ainda revisando, conversando um pouquinho sobre isso, fazendo alguns exercícios, algumas coisas, para vocês ficarem aí sabendo bem direitinho, não esquecerem mais, não confundirem latitude com longitude, tá bom? Super beijo, meus amores, até a próxima aula.